Boa noite, galerinha. Como vocês estão? Beleza? Uma ótima quarta aí pra todos. Começando aqui mais uma live. Hoje iniciando o Capscast. E é isso, gente. Iniciando um novo projetinho aí. Hoje o nosso tema vai ser lendas urbanas. E o nosso casting conta aí com o Drudjon, meu amor, a Ellen, a Robis. E só. Hoje é só. Mas nos próximos episódios o povo vai entrando e a gente vai conversando, falando sobre os temas. E é isso. Deixa eu vir aqui pro Discord, pros convidados, os parceiros aqui da live, falar oi. E vamos lá. Pronto, galerinha. Tamo on. Se apresentem. Olha aí que a gente começa. A Hobbs vai entrar atrasada porque ela bateu o carro. Mas só falar aí, gente. Deixa eu. Peraí, deixa eu só sintonizar aqui, porque você não falou que tava online, né? É. Mas enfim, salve, salve. Aqui quem fala é o Drúdio na voz. É isso, eu sou de Minas, mineiro, ai. Uai. Eu vou falar desse tema aí de acordo com a minha realidade, né? De mineiro e tal. Tem algumas coisas próximas aí de Minas também, cidades próximas e tal. Da onde eu moro, no caso. Fechou. Agora, meu amor. Oi. Não vai se apresentar. Não. Bom, pra quem não sabe, né? Mas vai ver aí na live. Meu amor é lá de Belém do Pará, né? Ela vai trazer algumas lendas Vixe, urbanas. essa. Oh, Deus. Eu confundi é tudo. Mas ela vai trazer as lendas urbanas aí de lá. A Hobbs também é de Belém do Pará, mas a Hobbs bateu o carro, então daqui a pouco ela entra aí. Entra no meio da conversa. E é isso, gente. A gente vai começar o projetinho aqui, né? Podcast que toda semana a gente vai trazer um assunto novo, né? Não sei se toda semana todos participarão, né? Vai ter temas que o povo não vai estar afim de falar, né? Por exemplo, se for falar de games, meu amor vai falar assim, só posso falar de alguns. Mas é isso, gente. Na verdade, eu não posso falar de nenhum. Pode, você joga Phasmo, você joga Dead by Daylight. Ah, mas não tenho propriedade no assunto. Eu jogo, Joga mas não jogo me do Big sinto à Pega vontade online. pra falar. Joga. Eu ia brincar. Joga. Como é que fala? Candy Crush. Não, mas brincadeiras à parte. Então hoje a gente vai falar sobre É que nem lendas jogo. urbanas, né? A gente separou aqui algumas lendas urbanas para falar. Tem as daqui de São Paulo, né? De Minas e lá de Belém. Mas quem for entrando no chat, quiser falar. Opa! Gabriel018 acabou de dar follow. Obrigado, Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow aí. Tamo junto. Seja muito bem-vindo ao chat. Iremos falar. Opa! Gabriel018 acabou de se inscrever com o Prima. Já chegou descendo É. Valeu pelo Prime, cara. Muito obrigado. Ajuda muito aí. Tamo junto, senhor. Se não me engano, é o Gabriel que eu tô pensando, não é não? Não é não? É, eu tenho certeza que é. Gabriel da faculdade, se não for, mas tamo junto. Se não for, é meu sobrinho, mas muito obrigado pelo Prime. Se quiser falar conosco aí no chat, falar de lendas urbanas, fechou? Bom, gente, fala aí, Drude, fala aí. Que o Cordeiro depois. Olha lá, o Cordeiro. É minha mãe, é minha mãe. É a gorda. É minha mãe. Ela colocou Cordeiro Aco. Eu falei, uai, que uai. Ah, é o Gabriel, meu sobrinho. Bem-vindo, senhor. Tá junto. É meu sobrinho. Tamo junto, saudade de você. Bom, gente, a gente vai falar de lendas urbanas, né? Essa cultura brasileira que não só brasileira, mas mundial, todo local tem suas lendas urbanas, né? O seu focado, né, nessa parte do terror, não só no terror, mas é mais desse lado.
e que molda, né, cada região, cada estado, cada país aí. E aqui em São Paulo, né, a gente tem algumas bem conhecidas que eu acho que até em outros estados, né, do Brasil é, usam um pouco da mesma lenda, mas de forma diferente, né? E, e aí, vocês querem começar? Eu começo? Como vai É, ser? tipo, igual você falou, né? Que são casos contados por vó, por tio, né? O vizinho, o papagaio, o cachorro, o Hum, periquito, vai passando aí por todo mundo. é, E alguns são específicos de locais, né? Tipo, que eu uhum, acho interessante isso, né? Que cada pode ter uma interpretação para cada estado e é muito da hora isso aí também. Eu é. acho interessante. Da hora. Sendo que dentro das lendas urbanas a gente também entra o folclore, né? O folclore de cada estado, o folclore brasileiro, né? Que alguns utilizam já é bem mais como a lenda urbana um local, né? Meu amor vai poder falar bem disso, que lá eles têm umas lendas bem curiosas e ela já me contou algumas. Eu acho bem interessante. E é isso, vocês querem começar a falar de algum? Eu posso falar de um aqui. É tipo assim, como Minas é uma terra de montanha, né, tal, igreja antiga, estrada de terra, essas coisas, tá ligado? Então Uhum, tem muita história antiga, né, muito mistério, esses ocultismo e tal, tudo mais, para dar medo nas crianças também, principalmente. uhum, Então tem tem o caso do o que a minha mãe usava, né, minha avó e tudo mais, que eu acho que também não só em Minas, mas provavelmente todo mundo já deve ter ouvido, que é o Homem do Saco. Esse é famoso. Não sei é. se para vocês é também, né? Que é o É, Homem do Saco. a gente ouviu, tem as vertentes, né? Pra dar o É. susto nas crianças, mas tem as vertentes, provavelmente deve ser bem diferente da de Minas, né? Em cada local, né? Mas conta aí. Não, é que tipo, igual. A diferença pro de Minas é que, igual, no sul, ele é mais próximo, igual. No sul, ele é mais próximo de São Paulo, então basicamente acho que vai ser a mesma ideia, né? Que é o homem do saco, que ele pega criança desobediente e tal, que não. Que tanto os nossos pais pegam e falavam isso para poder botar medo na gente quando a gente desobedecia ou fazer alguma arte, Uhum, mas mais pro interiorzão, que é engraçado, igual Diamantina, vamos colocar essas cidades históricas, né? Que tem uhum, igreja e tudo mais, igual o próprio, como é que fala? Ouro Preto, é também uhum. muito famoso em Ouro Preto, ela tem um toque especial, né? Que o Homem do Saco não só leva as crianças obedientes, mas também leva para as minas abandonadas, velho. Então, tipo Nossa. assim, quando a criança visitava esses locais históricos, tem essa memória, entendeu? Traz esse negócio de medo, nossa, será que eu vou ver o Homem do Saco e tudo mais. É. Então eu acho isso bastante interessante, porque todo mundo conhece, mas aqui tem essa parte da mina, que a mina abandonada, que vai vir um homem que vai te levar para a mina, te deixar lá ou fazer alguma coisa com você. Eu acho muito interessante Você essa é história. louco. Né, aqui a gente conhece, aqui pelo menos, né? Hoje a gente pergunta já pro meu amor, mas aqui a gente conhece que é o Homem do Saco, né? Que ele anda pelas ruas, né, com o saco vazio e ele daí pra pegar as crianças desobedientes, né? Mas óbvio, é muito usado pra assustar as crianças, pra não ficar desobedecendo, ou também não ficar na rua sozinho, né? Então, eu não sei. Amor, como é lá em Belém? Tem a lenda do Homem do Saco? Ou é diferente? Eu não lembro muito, assim, específico da lenda do Homem do Saco. Uhum, Eu sei que tem, né? Porque a gente escuta falar, não pode ir pra rua sozinha, senão o Homem do Saco vai te pegar. uhum, Mas eu não lembro de nada, assim, específico entendi. da história dele. Era bem usado mesmo, é bem usado mesmo pra assustar, né? Agora, eu vou puxar a minha primeira, né? A primeira lenda urbana que é bem famosa aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que também no Brasil inteiro, mas ela ganhou força assim nos anos 60, 70 e até hoje, né? Você vai em qualquer escola, você vê as crianças falando sobre isso, que é a loira do banheiro,
Essa não pode faltar. Essa aí é característica. Essa Né? aí não pode. Que A loira do banheiro e a Maria Sangrenta vão ali, ó, juntinhas. juntinha de mão dada, né? Uhum. E aí dizem, né, que a loira do banheiro, né, era chamada de Maria Augusta, que ela teria morrido de forma trágica após perder o pé no ralo do banheiro ou ser atacada, né, depende da vertente. E alguns relatos dizem que ela era filha de um diretor de escola e morreu depois de sofrer bullying, né, ou alguns maus tratos ali pelos próprios colegas. E aí vem a fatídica, né, que pra invocar a loira do banheiro, você tem que ir no banheiro, bater 3 vezes na porta, dar descarga 3 vezes e falar o nome dela, né? Então, tipo. Aqui também tinha uma variação Ah, aqui nessa parte. Nossa, aqui falava palavrão, sabe? Tipo, em vez de. Tipo, puxava a descarga falando palavrão. Tipo, aí, você, uhum, por exemplo, tocava na primeira descarga, você falava um palavrão, na segunda outro palavrão, na terceira outro palavrão. E aí falava o nome dela depois. uhum. A gente tinha essa variação aqui. Aí dizem, né? Não sei, nunca testei, eu sou cagão pra essas coisas, né? Que ela aparece no banheiro toda ensanguentada e assombra quem chamou, né? Bom, como um bom cagão que eu sempre fui, quando eu vi o povo brincando com isso na escola, eu corria, né? Eu não era muito de participar dessas coisas. Mas eu tenho uma história muito interessante, né? Que na época da escola, se não me engano, eu tava na terceira série, por aí, algo assim. Fizeram isso, né? Só que prenderam uma colega minha dentro do banheiro. E essa menina, ela saiu transtornada. Ela saiu chorando assim, tremendo, falando que viu a loira do banheiro, né? E tanto que ela ficou durante um ano quieta, assim. Ela ficou bem calada. Eu não sei se foi também o medo de criança que fez ela ver, imaginar alguma coisa, ou se ela viu alguma coisa. Mas essa foi uma das mais famosas, assim. É uma das mais famosas lendas aqui de São Paulo, pelo menos. E dentro das escolas, né? Que as crianças tinham a mania de fazer. Eu, pelo menos, nunca participei, né? Então. Eu também não participei, mas na minha escola também teve umas duas vezes que os meninos comentaram que uma eles fizeram de dia, Uhum. aí eles falaram, não deu nada, não deu nada. Aí eles, uai, criança, né? Tem essa parte artista, né? Não, com certeza. Aí o que eles fizeram? Teve uma festa junina da escola, Uhum. e aí, como era no período da noite, eles quiseram inventar de fazer à noite. Meu Deus. Só É, que aí nunca mais eu ouvi falar mais sobre essa história, porque muita uhum. gente ficou com medo e tal, os meninos lá e não chegaram a comentar, não. Mas eu fiquei sabendo que eles testaram à noite também, mas deve ter dado alguma coisa pro lado deles ali, né? Ah, com certeza. Não, Eles mas devem o fizeram povo é. imaginação, alguma coisa assim, né? Mas o povo era bem corajoso, né? Eu não. Tipo assim, se sou eu, que sou cagão, vejo um bagulho desse, eu não volto na escola. É aquela, né? Testar o sistema pra quê, né? Vamos ficar de boa. Exatamente, que aí vem a igual, que é uma variante, que é a Blood Mary, né, lá dos Estados Unidos, que tem até no Sobrenatural. Né? Ó, eu nunca vi a loira do banheiro, mas quando eu era criança, eu vi um ser flutuando no teto do banheiro. Você sempre me contou essa história, gorda. Sempre me contou essa história. Vai saber, né? Mas e aí, amor? Mas Você falou da Maria Sangrenta? Como ela é? A Maria Sangrenta é a Blood Mary, amor. Ah, é Blood Mary mesmo, né? Mas tem uma diferença da lenda dela? Vida, eu acho que não. É que também não é uma lenda, assim, que eu tenha pesquisado muito. Eu sempre escutei falar da mesma forma, tipo, da loira do banheiro. Também tem a Maria Sangrenta. Uhum. E até lembro, né, do episódio de Supernatural que tem ela. E eu sei que tem esse lance do espelho, né? Tipo, alguma coisa a ver com a morte dela. Aham. Que você fica na frente de um espelho pra chamar ela. Mas eu não lembro. Eu acho que a moça de branco que a sua mãe quer saber é a mulher do táxi, né? Provavelmente. Eu queria a Hobbs aqui, né? Porque ela ia complementar a história. Eu acho que todo mundo de Belém cresce ouvindo falar da mulher do táxi. Não, vamos fazer assim, como a Hobbs não tá aqui, a gente vai contando, tipo, eu e o Druge vamos falando. E aí, quando ela chegar, aí vocês contam, vão falando das lendas de lá, a gente vai comentando também.
Porque aí também fica mais Uhum. interessante pra você, né? Porque aí tem alguém a mais aí pra você, né? Porque aí tem alguém a mais aí pra falar sobre as lendas, né? Mas, Sim, é porque também acho que ficaria ó, repetitivo, né? Ou até sem graça pra ela, tipo, ela chegar e eu já sim. falei desde lá, então. Não, sim, a gente espera, a gente espera. E por enquanto eu e o Druj vamos falando. Bom, Druj, mais alguma aí pra lista? Tem bastante interessante, porque o que acontece? Essa, ela é. Ela tem duas. Também tem duas vertentes. Tipo assim, ela é uma lenda que algumas pessoas falam de um jeito, e outras contam de outro. Sabe? Uhum, Que ela vai. Cada um vai interpretando ou vai falando de um jeito. Então, eu ouvi ela de um jeito, mas depois que eu pesquisei, parece que tem mais um outro jeito, né? Uma outra forma dessa lenda. Que é uhum, a loira, que eles falam que é a loira do Bonfim, né? uhum, Que é que era uma mulher que ela seduzia os homens no centro da cidade e convidava para ir para casa deles, né? Que era no aham, bairro Bonfim. E aí chegava lá, ela conduzia eles lá, era uma mulher muito bonita, de branco, uma loira, né, como se diz, uhum, a própria lenda. Chegava, conduzia eles até a casa dela, só que a casa dela não era a casa dela, era o cemitério. aham, E aí ela falava para eles que era a morada dela. Então aí, quando eles chegavam assim, perto do cemitério, ela sumia, desaparecia. aham, Então aí falava que ela era uma mulher muito sedutora. Então, tipo, homens mais boêmios, noturnos, né? uhum. Tipo, muitas senhorinhas contavam isso pra esses caras. Falavam, ó, ficar muito tarde na rua aí, bebendo, enchendo a cara. É. Você vai, Cuidado você vai aí, hein, aparecer Drude? lá no Bonfim. Você vai aparecer lá no Bonfim. Cuidado aí, hein, Drude? Só que, tipo assim, até que chega esse negócio do Bonfim também, porque acaba que virou, como se diz, cultural, né? Então, falar assim, você vai aparecer lá no Bonfim, mas hoje em dia não é mais assim, só pelo rápido Sim, da sim. loira em si, entendeu? É por toda a coisa de violência, essas coisas, mas, Ó, enfim, mas é muito engraçado esse caso aí. eu vou só fazer um comentário, né? Porque eu achei meio assim. Por que tá a maioria das lendas com uma loira? Sei não. Será que o problema são as loiras? Que mancada. Aí, amanhã mesmo eu tiro o loiro do cabelo, voltarei a ser somente morena. Não, Será que o problema é, tipo assim, às vezes ela não é loira e é, tipo, o cabelo por ter envelhecido, vamos colocar assim, ficou um meio tempo, branco? o cabelo, tipo, ficou meio branco, aí virou loira, será? Tipo, pode ser Vai também. saber, mas o problema é que é sempre a loira, né? Bom, É, não mas. tirando de contexto, mas a culpa é sempre da loira, porque, engraçado, né, a gente falando de lenda urbana, mas sempre vem esse negócio, tipo, a loira é burra, a loira faz isso, a É, loira é mas aquilo, também, sempre. mas também é porque era uma cultura, né, mais antiga das piadas, de falar de loura, essas coisas assim, né? Então, É, uhum. bom, vamos. Aí, Eu vou pra. aí tem a segunda ah, vertente, tem a qual? segunda Ah, não, é vertente. verdade, falei. Aí eu falei a primeira. Aí a segunda, que é parecida com essa aí do táxi, que ela tá Uhum, falando, né? Ela aparecia, né, pedindo carona nas estradas aqui na região e tudo mais. E aí ela entrava no carro, ficava em silêncio, e aí ia conduzindo, o cara conversando, sei lá, ou falava alguma coisa assim com ela, não falava nada, ia conduzindo. uhum. E aí, do nada, ela só sumia. E, e era isso. É, Ou essa é a segunda vertente. então, Tipo, eu já vi, né, pelo menos em Instagram, TikTok, assim, muito vídeo de relatos, né, falando sobre essa mulher que entra no carro, não fala nada e do nada desaparece, né? Que tem bastante coisa, que falam que seria a mulher que morreu ali naquela estrada onde o cara tá fazendo a corrida, né? Mas assim, né? Eu não sei. Vai saber a tara do fantasma que tem pelo Uber, né? O táxi. que isso que eu achei engraçado, porque falava que ela aparecia só em táxi. Né? Então, todo mundo ficava, tipo assim, né? Ficava, ou naquela época o táxi era muito famoso, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, será que ela atualizou na carteira dela depois? Mulher do táxi, agora ela chama mulher do Uber, porque ela tem que atualizar a carteira dela, né?
Com Mas cer- se a mulher não sabe ter aplicativo, porque tem outros. No 99 ela não anda, no 99 ela não anda. Tipo, a pessoa ela vira e fala assim, não, 99, não gosto. Como é que chama aquele uso também, que eu esqueci o nome? Em drive. Em drive. Aí já pensou? Aí ela vai ter que aumentar, porque hoje em dia tem muitos. Antigamente só tinha táxi. Hoje em dia ela vai ter que virar mulher do 99. Mas até Uber, será que pode ser qualquer Uber? Pode ser tipo com Uber X ou tem que ser Black? Não, mas aí, peraí, pô. Aí ela virou a mulher. A mulher interesseira. Antigamente só andava de táxi de gente rica. Isso é verdade, isso é verdade. Vai saber, né? Bom, eu trouxe uma aqui, eu particularmente não conhecia, minha mãe já conhecia, ela até pode falar no chat aí qualquer coisa, que é do Bebê Diabo de São Bernardo, né? Eu também não conhecia, que ele é uma história de São Bernardo, né? Que fala, tô até aqui com a matéria. Oi, Dica, como você tá? Belezinha? Se você quiser entrar também, pode entrar, senhora, porque aí você também pode falar das lendas urbanas aí do Japão. Não, quem fica pesadíssimo não dá, não. É que a gente tá falando de loira. Ué, só porque nós ia escutar tua cara não era bom, né? Maravilhoso. Bom, voltando pra lenda, né? Eu vou até ler aqui pra não falar besteira. Em 1975, o jornal Notícias Populares, né, bem famoso, começou a publicar manchetes sensacionalistas sobre o suposto nascimento de um bebê com chifres, rabos e dentes afiados. O caso causou pânico entre a população. O jornal seguiu alimentando a história com depoimentos de testemunhas que dizem ter visto o bebê saltando de telhados e assustando moradores. E aí a lenda, né, fala que, embora provavelmente fictícia, a história virou uma das maiores lendas urbanas da história da imprensa paulistana, né? Então, minha mãe, ela falou que realmente isso aconteceu, né? Mas não era um bebê demônio. Na verdade, é uma criança que nasceu com má formação. Então, tipo, os ossinhos daqui... Ó, quer ver, ó? Na verdade, não é uma lenda, tadinho do bebê. Parece que ele nasceu com um problema de má formação. Que aí, tipo, os ossos daqui pareciam que meio que mal formaram, então parecia chifre. Ele tinha probleminha nos dentes e coisa do tipo. Então, assim, é uma lenda que provavelmente deve ter assustado muita gente. Também porque quando chega na boca do povo, aumenta qualquer história, né? A gente sabe disso. Tá aí a grávida de Taubaté pra falar, né? Capoeirista nada. Então, assim, é complicado, mas óbvio que eu acho que o povo deve ter ficado com o cu na mão, né? De saber que tinha um bebê demônio pulando dos telhados pra te assustar, né? É o famoso Robin Hood demoníaco. Mirim! Mirim ainda, né? Bom, a Dica falou aqui no chat que se quiser, depois a gente pode fazer um dia de lendas urbanas no Japão. Vixe. Rapaz. Não, porque lá a gente sabe que tem. Lá a gente sabe que tem muita. Né? Muito. Pelo menos a gente sabe que lá não vai ser a loira do banheiro, né? Não vai ser loira, ela vai ser Ling Ling do banheiro. Ai. Bom, mas em questão desse bebê, né? Assim, obviamente vai ser difícil achar alguma coisa do real, né, do que aconteceu. Também porque a família não vai querer, não deve ter tido a vontade de falar sobre isso. Mas óbvio que a gente sabe, a mídia, com a ajuda ainda da mídia brasileira, qualquer coisa assim iria escalonar de uma forma absurda, né? Fora que também, esse povo mais, se for, como é que é? 1900, quanto você falou? Aí 75. 75 aí, 75. Vamos falar, era muito fácil espalhar desinformação, né? Então, olha lá, ela falou que... Deixa eu ver, eu vou pesquisar aqui. Mas naquela época a desinformação era muito fácil de disseminar, Sim. né?
Não tinha esse, vamos falar, esse acesso, não tinha um acesso tão grande que a gente tem hoje, igual Deixa também a gente tem a ajuda também do nosso primo GP Nelson aí, velho. Aham. Então, Ó, eu procurei aqui, né? Fala que a história real era que, de fato, um bebê nasceu na maternidade de São Bernardo, né? Com pequenas saliências na testa e um prolongamento no cóccix, provavelmente causado por uma doença chamada mielomeningocele. Não sei falar isso daqui, mas tudo bem. E que aí ele teria seria uma continuação da coluna, né? E essa protuberância na cabeça que foi de má formação, né? Mas, obviamente, assustou muita gente, né? Vai saber, aqui, mielomeningocele. né? Nomezinho estranho da Doideira. porra. Tadinho do bebê também passar por isso, né, velho? Não, Tipo, e a família falou, também, né? a família, todo mundo envolvido, né? É, deixa eu ver. Na época tiraram foto dele. Será que eu acho aqui? As pessoas são muito cruéis, né, com esse tipo de coisa. Sim, sim. Ainda mais a depender da época. Dependendo da época, tudo era algo. Tudo não, né? Mas pensando dependendo da coisa. Ia muito pra esse sentido mais demonizado Uhum. ou E também vendia muito sobrenatural. jornal, né? Querendo ou não, vendia muito jornal. Sim, chama É. muita atenção. Então as pessoas fazem questão, né, de criar um Hum. caso. A famosa fake news. Na época era muito mais fácil você cair nela, né? O pior é que hoje em dia não deveria ser fácil, porém as pessoas ainda fazem questão de cair e propagar. É. A gente sabe muito, né? Bolsonaro. Desculpa. Bom. Porque, né, tá ok. Bom, eu não achei foto, assim, eu só achei uma montagem do jornal da época que é bem zoado. É tipo, parece um bebê. Um bonequinho bebê que eles colocaram realmente 2 chifrinhos. Nada a ver. Mas foto mesmo sobre o caso eu não consegui achar aqui, né? Mas, vamos pra próxima, né? Esse daqui Eu é. lembrei de uma. Hã? Não, eu ia comentar que eu lembrei de uma. Não é de Belém, foi de uma história que eu escutei num podcast. Aham. E aí eu fui olhar rapidinho e eu vi que, tipo, ela é comum em Minas e em Uhum. São Paulo. Qual? E é da pisadeira. A pisadeira. Pode ser que tenha outro nome pra Eu não parte. conheço, mas eu tô vendo na Assim, listinha que eu fiz assim. eu não lembro muito assim a história do que eu escutei no podcast, mas eu lembro que, tipo assim, que ela seria uma mulher, obviamente de lá, né? Tendo sua aparência bem ruim, Uhum. que ficava pelos telhados observando. E aí, quando, tipo assim, a pessoa ia dormir, Uhum. ela entrava no quarto e ficava por cima da pessoa que estava dormindo. E, tipo assim, eu fui olhar rápido, tem, tipo assim, lugar que tem uma história um pouquinho mais sobrenatural, tipo assim, que ela Aham. sugaria a energia da pessoa, enfim. E olha só que, tipo assim, já envolve, tipo assim, quem foi dormir de barriga cheia, e aí ela fica por cima da pessoa, enfim. Acho que pra gente não ir dormir de barriga cheia, sabe? Mas enfim. Ó, a Eu dica. lembro que quando. Aham. Pode continuar, pode Eu continuar. lembro que quando eu escutei no podcast, foi alguém contando o que aconteceu com a pessoa. Talvez eu tenha te mandado, amor, essa história. Porque eu sempre te mandava relatos Sim. desse podcast. E eu acho que, tipo assim, foi alguém contando o que aconteceu. E aí a dona do podcast falava, tipo assim, que ela é uma pessoa que tem um podcast nesse sentido, mas que não acredita muito. Porém, na história da pisadeira, ela acredita. Entendi. Não, a dica mandou aqui no chat que também ouviu, né? Mas era um pouco diferente. Né? Se você quiser. Então, assim, é que eu não. É que eu não? É que assim, é que eu não lembro muito, porque não foi uma história que eu pesquisei, né, pra trazer. Tipo, eu lembrei dela bem do nada agora. Não, tudo bem. Mas ó, se quiser aí, o povo do chat mandando, né? Falando sobre essa lenda aí. Quem tiver informação, vai Igual o mandando. que eu peguei aqui pelo lado mineiro mesmo aqui, falando era desse sentido mesmo, que Uhum. normalmente é associado à paralisia do sono. Então, Hum, que é a paralisia do sono, né? Que acorda,
mas consegue se mover ou falar, e aí ficava sentindo dor e ficava vendo ela em cima pisando e não conseguia se mexer, né? Ah. Uhum. Ou era alguma Era tarada muito que entrava na casa do povo e ficava em cima deles, né? Vai Ah, saber. mano, ela só queria passar a mão na barriguinha saliente, cara. Ó, minha mãe falou que também já escutou essa. A Dica falou que a versão era parecida no aspecto que ela. Cadê? Apareceria no quarto e à noite de quem dormia de barriga muito cheia. Minha avó que falava que não podia dormir tarde e de barriga muito cheia. Senão ela vinha pisar em você até a morte. Tá, porra! Ela não gostava de quem come à Caralho. noite. Ela era nutricionista, eu acho. Caralho, mas mas assim, o que é isso? Ela- é igual muitas lendas, né? São criadas É, pra controle. pra dar Momento medo. saco. É. Bom, eu venho com uma agora. Ela é um pouquinho pesada, né? Pelo menos eu lembro muito disso. Eu até não consegui dormir. Né? Minha mãe Isso só. chamazinha. Isso se chamazia foi foda. Mas eu vi, né, na época no Linha Direta, que dava medo no povo, né? Tanto que quando eu vi sobre isso a primeira vez, eu não dormi a noite inteira, eu era criança, que é o mistério do edifício Joelma. Eu sabia que você ia trazer essa história. ela, Eu ela amo toda a vez que música do chegava lá, Edifício ela Joelma. batia o cabelo, fim. Oh, Deus! Bom, basicamente é assim, né? Eu vou ler também, porque aí vem a parte da matéria, né? Aqui no centro de São Paulo, né, em 1974, o edifício Joelma pegou fogo, matou 187 pessoas. O incêndio virou uma das maiores tragédias urbanas, né? E após o desastre surgiram relatos e relatos de aparições, gritos e fenômenos paranormais, porque eles reformaram, né, o prédio. Eu não lembro o nome, né, do prédio hoje em dia, né? Eles modificaram o nome lá, mas é muito comum até hoje falarem, né, de é, gritos, povo que viu vulto e coisa. Mas a parte mais pesada da lenda foram das 13 almas, né? Que foram as pessoas que tentaram fugir, né, na hora do incêndio pelo elevador, mas acabaram morrendo por queimadas. E até quando abriram, né, o elevador, partes das pessoas, até elas estavam nas paredes de ferro, né, do, do elevador. E eles foram enterrados, né, juntos no túmulo, que até hoje, né, muitas pessoas vão até lá. Tem pessoas que é, pedem coisas, né, falam de relatos de milagres e coisas, como também tem, né, que isso eu via há um tempo atrás, essa matéria, falando que o povo que trabalha no cemitério, sempre perto do túmulo, houve gritos de desespero, né, sussurros, houve até barulho de fogo, né? Então é uma lenda urbana que é comprovado de algo bem pesado que realmente aconteceu, né? Que e também tem essa, que tem muita gente que pode oferecer água, né, para que os gritos parem, né? Que tem até isso eu vi essa também nessa matéria, que tem gente que quando às vezes jogava água, né, em cima desse túmulo que ia oferecer, saía, virava vapor essa água, né, instantaneamente assim. Então é bem pesado essa lenda urbana, né? Que infelizmente é de uma tragédia que aconteceu, né? Se eu não me engano, antes dele ser Edifício Joelma, já Uhum. tinha tido também um acidente na mesma construção. Era Não na mesma edifício construção, Chimbinha. né? Porque Oh Deus, Druxo. Não, eu também ouvi isso, amor, que antes, até mesmo antes de acontecer o incêndio, já tinham problemas, né, no prédio. que não se falava muito ainda sobre a segurança dos prédios, né? E sobre o mar, mas Não, também enfim. porque nem tinha a tecnologia que tem hoje, né? Não,
Não, tipo assim, nem só isso. Acho que, tipo, por exemplo, assim, antes acho que nem é tanto tempo assim atrás. Mas você podia fumar em ambiente fechado. Sim. Por si só já é um risco, mas enfim, tipo, não tinha regulamentação, não tinha fiscalização, não tinha nada. Então, Sim. era algo que estava ali vulnerável de acontecer Uhum. É, sim. por diversos motivos. É, Mas sim. antes, tipo assim, de ter esse incêndio do edifício Joelma, Uhum. tipo assim, no espaço, se não me engano, já tinha tido um acidente com o edifício que era lá, porque eles vão mudando o nome, né? Igual não é mais edifício Joelma, é outro edifício. É, eu não lembro qual é o nome. É, mas também. É Praça da Bandeira, eu acho, uma coisa assim. Tanto que os equipamentos eletrônicos antes puxavam muito mais energia. Eram equipamentos que facilmente eles queimavam, né? Um computador, por exemplo, naquela época, era bizarro de E lógico. 74, né? O começo era enorme, né? E também naquela época todo mundo era faz tudo, né? Todo mundo fazia tudo, né? Praticamente. Então, É, vamos colocar aqui, não tinha não era um eletricista ali, às exato. vezes É, era o seu José da zelaria que ia lá e arrumava o fio que soltou. fazia, fazia a famosa gambiarra, né? Sim. Tanto que minha mãe mandou aqui, que foi depois desse incêndio que começaram a pensar nas portas corta-fogos, né? As medidas de segurança e as soltas de fuga, né? Hum. Infelizmente, né? Uma tragédia que gerou uma lenda gigantesca. Não sei se fora de São Paulo, o povo óbvio que ouviu muito, né? No Linha Direta, essas coisas assim. Foi notícia em tudo no Brasil inteiro. Mas aqui em São Paulo até hoje se fala. Se você passa. Eu, por exemplo, das vezes que eu passei na frente desse prédio, eu lembrava do início do Linha Direta, meu cu já travava, né? Eu lembro, acho que daquela chamada, né? Tipo, Linha Direta, quando eu assisti porque eu tinha medo. Nossa. Não, eu Sempre vou. fui uma criança Eu com vou, eu medo. vou Eu fazer só não essa fui na maldade e eu vou colocar a abertura do Linha Direta aqui pra todo mundo ouvir. Nossa, linha direta Pra era da hora, eu quê? gostava. Mas eu também morria de medo. Ah, abertura, Linha Direta. Só pra. Cadê? Vamos colocar aqui. Era esse da Linha Direta e tinha um no programa do Gugu também, não tinha? De lenda urbana mesmo. Tinha esse aí que passava no domingo. No programa do Gugu mesmo, não era? O difícil é que eu tinha que assistir Tinha. isso aí, porque eu queria ver o filme depois, que passava, aí eu tinha que assistir esse trem, velho. Não, eu ficava injuriado. Não, você é louco. Não, eu não assistia, não. Eu sempre fui muito. Eu sou medrosa até hoje, mas assim, eu sempre fui muito medrosa, então eu não assistia. Não, e sem contar que a TV brasileira nos anos 60, 70, 80 e até 90 é perturbador, né? Ó, sua mãe quer Não. perguntar sobre os lobisomens de Minas. Aí, Dru, já o assunto é com você. Lobisomem, vixe, eu conheço uns casos aí, velho. Pode contar. Rapaz, esse caso se chama o lambizame. Pra quem não sabe, é o homem que lambe os homens. Esse sabe, essa aí. Tem bastante hoje em dia ainda. Calma aí, filho, calma aí. E eu me segurando pra não cantar Kiss Kiss do Chris Brown quando você começa a falar de fogo. Você me vem brincadeira. Ai. Mas, tipo assim, tem uma cidade aqui, ó, o nome é um pouco diferente. Hum, Que é Joanópolis. hum, Ela é conhecida como capital do lobisomem. uhum, Tipo assim, é muito focado no folclore e tudo mais. Tanto que até tem artistas que se vestem de lobisomem durante a festa e tudo mais. uhum, É muito legal, é muito legal. Eu não fui ainda, mas conheço pessoas que já foram, né? uhum. Sentiu um cheirinho de Tiro Aí... Nelson? Não, pior que eu nem sei se ele foi, é outras pessoas mesmo. Uhum, Tipo, eles falavam que para fechar as portas, né? Fechava a porta, tipo, de noite. Nessas cidades interiores, muito mais acontecia sim. isso, né? De fechar a porta. E se fosse lua cheia, praticamente, né? Quando era lua cheia, principalmente para fechar as portas, e então fechava a porta, botava aquela estaquinha
de madeira nas casinhas antigas, tá ligado? Sim. A madeirinha. E fechava porque teria o risco do lobisomem vir atacar, invadir a casa para comer criança e tudo mais. Sim. Então tem essa lendinha. E sempre era o sétimo filho da família tal, sabe? Ele tinha que ter pelo menos 6, 7. Era o sétimo filho homem da família, então. Naquela época, como todo mundo tinha mais de 5 filhos, porque não tinha televisão, todo mundo É. tinha 50 crianças na casa correndo, 20 catarrendo, então todo mundo carro comendo. Então era o sétimo filho depois era o sétimo filho homem depois de 7 homens, 6 homens, né? O sétimo Nossa, filho. 7 homens? É o 7, sétimo dos 7 6 homens? homens e um segredo, entendeu? Ah, 6 tá. homens e um segredo. É o Eu sétimo filho sempre, homem. eu sempre escutei, tipo assim, sendo 6 mulheres, aí vem um homem. Aí ele seria lobisomem. Não, sim, tem essa. Então, aqui no que eu escutei era tipo, tinha que ter uma sequência de homens, né? Tipo, todos são homens. O sétimo homem vai ser ele vai ganhar a senha da fila e vai falar assim: sou eu! Basicamente é isso. Ah, Mas é engraçado, porque tipo, tem essa em Joanópolis, que é conhecido como capital do lobisomem, mas tem também em Passos, né? Em uhum, Passos que teve até em 1996, né? sim. Que teve esse caso, que uma equipe pesquisou uma série de ocorrências misteriosas, que ficou conhecido como lobisomem de Passos e tal, que era sumiço de pessoa, às vezes aparecia animais e tudo mais destruídos e tal, Uhum. mas se quiser saber mais, eu posso pesquisar sobre esse lobisomem de Não, Passos aí, porque tranquilo, pode pesquisar. tem. Em Belém, amor, muda alguma coisa da lenda, né? Eu sei que é o sétimo filho depois de 6 mulheres, né? Mas tem mais alguma coisa que diferencia? Acho que não, tipo assim, eu sempre escutei que era de lobisomem nesse sentido, tipo assim, seria o sexto, no caso, né, o sétimo filho, só que depois de várias mulheres. Uhum. É, que tem até no Cidade Invisível, né? Do menino lá. Então, eu tava lembrando também, tipo, eu tava tentando lembrar, né? Tem um menino que e se eu não me engano, ele tem irmãs. É, ele tem 6 irmãs. Então, você já pega mais esse sentido da lenda, né? De ser com É. Que é mulheres. igual, no interior eles fazem umas modificações, né? Assim, quando se diz, né? Às vezes, tipo, tem a lenda principal, mas nas cidadezinhas menores, assim, eles começam a fazer umas modificações. Porque, igual, às vezes o fulano de tal falou pro fulano, e aí o Uhum. ciclano foi lá Hum. e falou de outra forma, entendeu? Aí acaba espalhando de outro É. jeito. Aqui em São Paulo, né? Tipo, aqui na capital, né? Na cidade grande, a gente também tem, né? Fala do lobisomem, mas é mais pelos antigos, pro povo que veio do interior ou até de outros estados, né? Tipo, tem muita gente conhecido que fala que a mãe, a avó, né? Ou o pai viu o lobisomem e tal, né? Mas é aquela coisa. Eu não vi, não quero também, né? Eu não vi, eu também não tenho essa curiosidade de ver. Ó, Ó, lá em Portugal, minha avó dizia que era isso mesmo, o sétimo filho, e para tirar essa maldição tinha que furar com um espeto de prata. É, o problema é conseguir a prata e deixar a criança furar a criança, né? De repente na época era mais comum, mais fácil. Ah, não, Tipo, e era tinha sem ele ver os. ainda. tem que ser sem ele ver, hein, amor? Mas também é fácil, tá lá Se dormindo, ele você vier de vai dar boa, uma você cutuca um acordadinha. lado do ombro. Você sabe aquela? Você cutuca um lado do ombro, aí ele olha pro outro lado, aí você. Ah, não era criança, não, Tinha que era o ser homem. na Tá É, fase adulta. é. dormindo, você vai lá dar uma cutucadinha assim. Tinha talher de prata, né, antigamente. É. Não que hoje em dia não tenha, mas Nós pobre não tem muito, não. era É. questão de status, né, Ó, você ter essas coisas. eu tava lembrando aqui enquanto a gente falava, essa lenda eu não peguei, né? Deixa Também. eu terminar só para concluir do Ah, lobisomem lá não, também, que claro, sua mãe claro. perguntou. Aí, tipo assim, teve a pesquisa. Aí eu peguei, tipo, o pessoal foi lá para saber tudo mais sobre a lenda, né? Então eles foram na cidade, e aí eles foram numa fazenda, né? Que chama Fazenda Serrinha, Uhum. e que fica a 4 quilômetros da cidade.
na parte rural do município. Sim. E aí eles conheceram uma família que teve uma vítima, né? Que foi. Aqui até fala o nome dela, que é Fátima Reis. Que ela foi atacada Uhum. por um ser grande, desconhecido. E segundo ela transmitiu, segundo eles, ela transmitia muita sinceridade nas palavras delas, né? Que ela foi atacada e ela não viu como que era um vulto preto muito grande que atacou. E Uhum. muitas pessoas na região estavam com muito medo, porque também pessoas foram atacadas por essa criatura. Ou então tinha até gente que também viu, né? O vulto preto, né? Como se diz, grande, com olho brilhante. Uhum. Então aí até que ficou mais por causa disso mesmo, sendo a cidade a cidade do lobisomem em si, entendeu? Vai saber, né? É isso. Eu que não vou ficar esperando babar meu pescoço. Nós não vimos. A gente não viu, né? Então tá bom. Tá doido. Ó, me veio na cabeça uma, mas essa é mais pela zoeira mesmo que eu vou falar, porque nem tava na lista da pesquisa que eu fiz. Mas a gente tem que falar isso, que é uma herança brasileira, que é o ET Bilu. Achei que você ia falar do Chupacu. Não, Chupacu não. Chupacu é o ET Bilu. Calma aí. Nem virou lenda urbana mais o Chupacu, nem é mais. Não, ele parou de ser. Agora ele é gente como a gente. Eita, lá ele. Mas, então, aí tem o ET Bilu, o famoso. Você não conhece o ET Bilu, gorda? Como assim? Busquem conhecimento. Frase dele. Busquem conhecimento. Teve uma época, eu vou até pesquisar aqui, para não falar besteira. ET Bilu. Vamos lá. Ó, o ET Bilu, ele foi um fenômeno da cultura brasileira muito popular nos anos 2010. Né? É um suposto extraterrestre que teria se comunicado com humanos através da televisão, incentivando a busca do conhecimento, com a frase icônica, busquem conhecimento. Né? Tem como você transmitir pra galera ver mais ou menos o vídeo? Tipo, que eu acho que isso é interessante. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar a tela aqui. Pera aí. Deixa eu colocar a captura de janela. Capturar janela. Ok. Não, e era bizarro, velho. Era na Record, mano. Nossa, TV Record, velho. Caramba. Não, chegava a ser ridículo. Vamos lá, peraí. Só deixa eu terminar de configurar aqui. Ver. De captura. Não, mas eu não quero ver isso. Peraí. Cancelar. Captura de janela. Propriedades. Opera. Aqui. Vamos lá. Diminuir aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Deixa eu ver. Vou colocar aqui em cima no chat. Vou colocar o ET Bilu. Nossa, esse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. ET Bilu. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 1 minuto e 25 aqui, ó. Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. Desligar o rádio. Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Agora estou vendo. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. O contato foi de pouco mais de 10 minutos.
A distância permitida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão. É maravilhoso, é maravilhoso isso. Muito bom. Ou não, ET Bilu é maravilhoso. Confiança. É muito bom. Peraí. Consegui ser Não, comercial não. Ninguém tá me pagando. É muito bom, velho. Não, ET Bilu é maravilhoso. Eu não podia deixar de falar dessa lenda. Merece uma menção honrosa, merece uma menção honrosa. Não, e ele não passou só na Record, se não me engano, né? Ele passou em mais. Teve mais. Tipo assim, teve uma repercussão um pouco maior, né? Mas os outros só citaram e usaram a imagem da Record, se eu não me engano, né? Não, mas. Bizarro. Bom, amor, eu não sei se a Hobbs vai vir. Você não quer falar de algum já? Eu me mutei, esqueci que eu já me mutado. Oh, Deus. Tá, eu vou falar de um então que eu não conhecia tanto Uhum. até um tempinho atrás, porque eu vi um vídeo no Instagram que é de um lugar que chama Igarapé das Almas. Só que não é exatamente um igarapé, porque é tipo um córrego, eu acho, Uhum. que fica em um bairro bem famoso, tipo assim, até considerado um bairro mais riquinho lá em Belém, que é ali na Doca. Uhum. Ali, pelo que eu me lembro também, pelo que eu vi, na época da cabanagem, alguns dos cabanos, eles, tipo, fugiram da onde Uhum. estava tendo lá, né, as confusões e tal, para aquela região. E muitos deles morreram por ali. Então, o que acontece? Começaram a falar que escutavam, né, tipo, viam ou escutavam, enfim. Não sei se já existia, né, a construção ali, tipo, se já tinha aquele córrego ali, ou se veio depois, Uhum. mas enfim, tipo, é ali daquela região. E aí, tipo, ficou bem falado Uhum. que viam ou ouviam por ali. Tanto que, assim, eu nem sabia que o nome daquele lugar ali era, né, ou é, enfim, Igarapé das Almas. E aí o que acontece? Em frente, construíram um shopping, Sim. que é o Shopping Boulevard. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu não sei quando foi que construiu, mas ele não é o shopping mais antigo de Belém. Achou? Deixa o ano, mas não vou achar, enfim. Não achou, né? Enfim, não vou achar. Não. E aí o que acontece? Começou a, a ter muita história de suicídio ali nesse shopping. Uhum. E aí é o que, tipo assim, uma das ligações é justamente com essa questão das almas, porque elas ainda estão por ali. E ele realmente fica bem de frente para o que chamam, né, de Igarapé das Almas. Uhum. É. Vai saber, né? Mas eu achei, tipo, deve ser. é, Provavelmente alguém deve ter morrido lá e surgiu a história. Mas eu achei meio Então, chique. realmente, tipo, É. veio de morte, tipo, veio da época da cabanagem, Uhum. né, tipo, da revolta da cabanagem. Em algum momento, né, tipo, da Revolução, enfim, lá da guerra, eles fugiram, tipo, debandaram nessa direção. Uhum. Então, muitos deles morreram ali. É. Mas eu achei meio chique, porque agora eles têm um shopping só deles, né? Na frente, assim. Ah, muito legal, né? Enfim. Quem É. não quer, né? Tá ali passeando e, ó, uma alma, vão me jogar. Hã? Fala aí, Drude. McDonald's tá pertinho. Vou dar uma volta. É louco, não compensa. Não compensa. Exatamente, você é louco. Bom, quer ir mais uma ou eu posso falar mais uma, Drude? Pode falar mais uma, depois eu vou na emenda aí. Fechou. A próxima, né, que eu peguei aqui é da Noiva da Avenida Paulista. Não.
Aí, ó, já dá pra emendar depois na minha próxima, de noiva também. Fechou, ó. A lenda conta sobre uma mulher vestida de noiva que foi atropelada momentos antes de seu casamento, ou morreu a caminho da cerimônia, né? Não se sabe muito bem a certeza da lenda, que desde então seu espírito vagaria pela Paulista, aparecendo em horários e locais inesperados. Aí a parte mais forte da lenda fala que muitos motoristas relatam ver uma mulher de branco pedindo carona ou atravessando a rua repentinamente. Quando olham de novo, ela desapareceu, né? Como sempre, é uma mulher que aparece e desaparece. É o Mr. M, na verdade. Não, eu vou te falar. Ah, Essa aqui também da noiva de Itajubá. Mano, é uma estátua de Aham. bronze, chama Gabriela de Moura Fonseca, a pessoa, a estátua, né? uhum, Se tornou um objeto de lenda assim, porque diz que quem olha ou toca na estátua ficava paralisado. E quem tenta aham. fotografar é perseguido, Oh, Deus. né? E aí essa noiva, aí ela virou a noiva de Itajubá. Mas aí também tem outra... Olha pra você ver o tanto que o povo consegue criar várias histórias em cima desses negócios, né? Aham. E tanto que em Minas é muito forte porque você escuta diversas formas diferentes. Então tem mais uma forma dela que é que ela aparece vagando à noite de vestido branco, porque tem que ser vestido branco. Ah, Entra sozinha na igreja e toca o sino. E dizem que ela morreu no dia do casamento. E até hoje procura o noivo. Então, quando você vê ela indo andando assim, ela tá indo pra igreja tocar o sino. eu só ia fazer um comentário. Às 7 horas. Eu só ia fazer um comentário que você falou assim, sempre de branco. É, lógico, é a noiva. Não, mas você pode ver, as outras mulheres também estão de branco. Não, mas é porque é a noiva. Se fosse a lenda da madrinha da Paulista ou de Itajubá, a gente entendia. Mas o mais engraçado é que, tipo assim, as outras nem são noivas também. De branco, porque é isso. Não fala que roupa a loira do banheiro tava usando, né? Então a gente não sabe. Que povo que gosta de estar usando de branco, porque eles não usam preto? Pra mostrar que é do mal, né? Porque a gente pensar roupa branca, pelo menos é do bem. Agora roupa... Porque não usa outra coisa, né? Não tinha tintura pro tecido na época? Mas eu acho que porque normalmente as pessoas eram enterradas de branco, né? Tem essa também. Mas ela foi enterrada com o vestido de noiva? Você é louco, não compensa, dá trabalho pra tirar, né, meu? É mais fácil jogar lá dentro e... Os caras lá no necrotério. Você é louco, não compensa tirar a roupa não, deixa assim mesmo. Só joga. Gastou tanto pra fazer o casamento, vamos deixar usando, né? Deixa assim mesmo. Já tadinho. joga o buquê, joga... Mas aí vem um questionamento que eu, pelo menos, eu sempre faço aqui, minha mãe, ela também sempre fala. Mas que espírito sem coisa pra fazer? Em vez de procurar a luz dele, não. Fica lá, vou aparecer e desaparecer. Ó, sou noiva. Tá me vendo, ó? Agora você me vê, agora não vê mais. Velho, muito foda. Vocês querem falar mais alguma? Eu só quero usar... Ah, não, deixa quieto. Eu ia usar do meme aqui pra poder dar boa noite pro Wilson, mas deixa quieto. Boa noite, Wilson. É meu pai. Né, que eu ia lançar esse aqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó. Wilson! Não. Fiquei surdo também. Boa noite, Wilson. Bom, então eu vou pra próxima, né? Essa daqui é também não conheço, mas eu tô fadado a me lascar, porque faz parte do cotidiano aqui do povo da Zona Norte de São Paulo, que é o fantasma da linha azul do metrô. Amanhã. É o fantasma da linha azul do metrô. Por isso que eu não gosto de metrô. Ó, ele... É mais da linha azul. Ele aparece principalmente entre as estações Sé e São Bento, né? Aí a história que há relatos de passageiros que ao ficarem sozinhos nos vagões à noite, veem vultos, escutam vozes
ou presenciam luzes piscando. Algumas pessoas relatam ter sido tocadas ou empurradas por algo invisível. Na lenda, acredita-se que o espírito de alguém que morreu nos túneis ou se jogou na linha e agora assombra o metrô paulistano. Disso eu não duvido, sabia? E assim, você já foi a última pessoa no metrô de noite? Tipo assim, só Graças ao, você bo- dentro de um vagão? graças ao bom Senhor Jesus, nunca. Amém, irmãos? Eu Eu já, nunca fui. eu já fui. Tipo assim, quando eu morava ali na Zona Oeste ainda, eu tava pra cá pro Tucuruvi. Uhum. Eu não tava sozinha, eu tava com a minha mãe, mas tipo assim, só tinha gente. Já era bem assim, bem de noitão mesmo. Aham. E é horrível, é tipo, já é um clima bem propenso a um cenário de filme de terror. Sim. A pessoa entra um cara pela porta, tipo, abre a porta, aí ninguém entra. Aí Meu depois do Deus. nada chega um cara perto de você e faz assim. Ih! Nossa, cara, assim, Precisa de mais nada, porque eu já morri mesmo. Não, eu só. Com essa lenda urbana, eu só consigo lembrar de uma coisa que é a cena do Ghost. O cara do trem. Sai do meu trem! Não sei se vocês lembram. Sim, sim. É a única Eu coisa nem que. entendi. Você não assistiu o Ghost? Eu não entendi o que você falou. Você assistiu o Ghost? Lembra do Patrick Swayze? Sim, eu sei qual é. Que aí tem Patrick o. Swayze. Patrick Swayze. Que tem o cara do trem. Sai do meu trem! Ah, sim, sei. É a única coisa que eu consigo imaginar. Agora evoluiu e sai do meu metrô! Bom, Entendi. é isso. Eu, pelo menos, nunca dei essa sorte e não quero. Pelo menos eu não vou pegar metrô à noite mais agora. Porque a gente é daqui da Zona Norte, pega a linha azul. Eu não vou andar de metrô à noite sozinho. É bizarro? Tipo, é bem bizarro. Não, principalmente quando tá na parte subterrânea, né? Não, e assim, imagina, porque às vezes a luz do metrô cai, né? Tipo, é rápido, mas ela cai. Aí imagina, tá só você numa parte fechada, fica tudo escuro, o metrô para, Você é não doido. precisa aparecer nada pra eu, Pisca, pelo menos, pisca, luz, desmaiar de pisca, medo. pisca, luz, pisca, pisca, luz. Nossa senhora. O celular para de funcionar do nada. É que já não funciona mesmo, né? Não, mas eu tô falando nem a luz, entendeu? Acabou a bateria, você tava no rolê. Lascou. Então, Não é como ligar pra ninguém. Só Deus Ah. nos acuda. Bom, alguém vai pra próxima? Eu posso ir pra próxima. Vai pra Essa próxima. aqui, eu achei ela interessante, porque essa aqui ela tem uma versão em Maceió, em Alagoas, né? Uhum. E aí, tipo assim, eu achei bastante interessante, que eu falei assim, às vezes alguém já escutou as minhas, eu não sei se pelo lado de lá já ouviram, mas Uhum. enfim, chama, que ficou bastante conhecido, que é a mulher da capa preta, né? Ou o homem da capa preta. Uhum. Que a história envolve um homem, né, que aterrorizava a cidade em Juiz de Fora, né? Mais próximo do Rio de Janeiro ali. Uhum. Que tinha um visual todo preto e um ato bastante agressivo. Uhum. Só que ela só ficou muito famosa, ela é de 1970, né, da década de 70 ali. Só que a história só ficou muito famosa porque como o povo ficou muito em pânico com vários relatos de serem atacados por um homem de preto na rua de noite. E aí formaram-se grupos de caça Nossa. para caçar o capa preta, né, que eles chamavam de capa preta. Uhum. E aí eles começaram em discriminar, tipo assim, pessoas com roupas todas pretas, sabe? Então, tipo, gerou situações de violência, injustiça, então por isso que a lenda ganhou essa fama, né? Uhum. Lá de cá. Peraí. Aí, ó. Aí a lenda se encerrou como? Se encerra com a descoberta de uma capa e um bilhete indicando que o homem, na verdade, não era um assassino, mas sim alguém que se sentia mal compreendido pela sociedade. E aí, Oh, mas hoje eles citam esse trem do homem do capa preta aí. foi o primeiro emo da história.
Não, o cara só ouvia restart e falava que ia te esperar em algum lugar, e os caras pegavam ele na porrada. O cara tava quietinho com a capa dele. Ah, de boa, velho. O cara tava É. lá Às vezes era um, curtindo a fase. às vezes era um mágico. Ele tava fazendo ali um truquezinho, o povo se sentiu ofendido. O cara só queria escutar uma canção, velho. Garena, velho, pior é que todo mundo tomou de morador, né? É? Toma Não, preto, o cara tava lá de preto, trabalha no negócio lá. Do nada é uma porrada. Nossa, mano, que De coisa doida. graça. O nível que se propaga as coisas, né, velho? Tipo, por causa do É. medo. Não, e o pior é que pode acontecer algo pior. Né? Aí realmente viraria uma lenda porque alguém que não tinha nada a ver foi morto. Apanhou. Nossa senhora, imagina, eu que curto, assim, tem bastante roupa preta e eu já sou, né? Você vai pagar em dobro. Eu escutar assim ó, na minha cabeça, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, eu o quê? 1.500 real? Não, 1.500. Meu Deus. Oh, Deus. Mas enfim, é isso. Essa lenda ela ficou bastante conhecida. E o Mas povo sabe o que eu sacanagem. lembrei? Ah, Não é lenda. Assim, eu acho que não é lenda. Mas eu vi uma vez, isso muitos anos atrás. Ele era personagem de uma novela, que é Indomada, alguma coisa assim, que era do Cadeirudo. E assim, eu não assisti a novela, né? Porque eu não sei nem de que ano que essa novela era. qual é o nome? A Mas eu vi Indomada? passando. É, eu vi Ah, passando. verdade, tem essa aí também, eu já ouvi. Ela é de. Cadê que eu vou achar aqui? Ela é de 97. Eu tinha 2 anos de idade, então realmente não assisti a novela. Não, não assistimos. Mas eu vi passando em alguma coisa, algum programa, tipo, mais recente não, né? Isso também foi há muito tempo. Uhum. Eu vi passando, tipo assim, só a imagem dele. Eu fiquei com tanto medo. E eu não lembro, tipo assim, eu não sei se tiraram, tipo, o personagem de alguma lenda, realmente não sei. Mas eu sei que eu vi, tipo assim, passando alguma coisa do Cadeirudo. E era, tipo assim, uma figura. Eu lembrei por causa do que o Dudu tava falando, né? Porque eu acho que na cena que eu via, ele realmente estava vestido todo, tipo, de escuro. E ele andava meio estranho também, enfim. Uhum. Eu nem sei o que ele era na novela, porque, como eu falei, né, não assisti a novela. Só vi essa cena dele, né? Sim. Acho que foi algum lugar que reprisava cenas. Eu vi e fiquei, tipo assim, apavorada. Assim, também nunca nem quis ver. É. Bom, só um comentário antes da gente continuar. A Hobbs não vai vir. Ela realmente bateu o carro e foi feio. Ela cagou o carro. Meu Deus, ela tá bem? Não, tá bem, ela só tomou esporro. Ela tomou um esporro danado e tá meio bad lá, bad vibes quietinha. Mas tá bom, acontece. Na próxima ela estará aqui. Ou seja, amor, pode contar as lendas urbanas que você quiser que ela não vai aparecer hoje. Não, na verdade ela virou lenda urbana. Meu Deus. A paraense do carro amassado. Que assusta todas as pessoas que batem o carro. Oh, Deus. Oh, Deus, tadinha. Mas, amor, se quiser agora ir você a lenda urbana, ela não vai vir. Eu posso contar, é que assim, ia ser legal ela contar também. Mas enfim, né? É Uhum. porque assim, por exemplo, eu sei que ela estudou num colégio. Eu acho que o Gentil é um dos colégios mais tradicionais de Belém. Uhum. Tipo assim, colégio de freira, enfim. E ele tem algumas histórias, sabe? Ela saberia contar. E ela também, né, teria o ponto de vista de quem estudou lá. Ah, entendi. É. Vai ficar por uma Mas, próxima. Um capítulo 2 do Lendas Urbanas. então. Mas assim, ó, tipo, a que essa mãe queria saber, né, da mulher do táxi. Uhum. Eu acho que essa é uma história que todo mundo em Belém sabe. E em algum momento da vida começa a escutar da mulher do táxi. Uhum. Ah, eu vou dar, né, tipo assim, a versão que eu sei. Porque, né, com certeza alguém vai ter outros fatos ou outras versões. Aham. O que eu sei? Que era uma jovem
Não lembro por que que ela morreu. Eu sei que não foi num táxi. Tipo assim, onde que entra o táxi na vida dela? Aham. Era aquele lance, tipo assim, andar de táxi antes era muito caro. Não era uma coisa que assim, vou. Tipo, a gente faz hoje em dia. Eu faço muito, inclusive. Pegar ônibus é R$ 5. Poxa, mas o Uber tá 20, vou de Uber. É, a rainha do Uber. Sou. É, era muito caro, então, tipo assim, tinha lá a sua questão de status, enfim. E se eu não me engano, ela ganhou um passeio de táxi pela cidade. Do pai dela, se não me engano, né? Isso, tipo assim, de aniversário. Uhum. E foi, assim, um passeio incrível. Ela faleceu, não lembro o porquê, mas a versão que eu sei é que no dia do aniversário dela, ela aparece para algum taxista Uhum. e pede para dar uma volta por Belém ou para levar ela em casa. E aí, quando ela chega, tem a parte que falam que ela simplesmente some, e tem a parte que ela fala que ela tá sem dinheiro, ou que aconteceu alguma coisa, para ir cobrar no dia seguinte na casa dela. Uhum. E aí o taxista vai até a casa, vem o pai dela, né? Tem lá, eu trouxe a sua filha aqui, nananã. Pergunta quem, eu falo que não, enfim. Em algum momento, né, termina vendo algum retrato da pessoa. Uhum. Vai falar, essa daqui, daí vem, né, a parte, mas essa aqui é minha filha, que morreu, enfim. Eu já vi, tipo assim, histórias mais recentes, que, tipo assim, por exemplo, a família começou a virar uma coisa frequente, né, sei lá, anual, enfim. Aham. Então, tipo assim, meio que já estava preparado, sabe, pra chegar alguém e batendo na porta e falar, sua filha aqui ontem, ela pediu pra eu vir receber, enfim. Então, tipo assim, é uma coisa, assim, eu acho que é uma das histórias mais comentadas de lá. Porque, assim, em algum momento, tipo assim, em algum momento da sua vida, né, tipo, crescendo ali em Belém, você Uhum. vai ter contato com ela. Tipo assim, não só pela, tipo assim, daí tem essa parte da história, e também porque, tipo assim, tem o túmulo dela lá, e as pessoas realmente vão até o túmulo dela. Aham. Hum. Bom, eu acho que assim, coitada, né? Se aconteceu, se é real, que basicamente deve ser, porque tem vários vídeos sobre, né? Sim, Mas. Que nem o comentário que a gente fez. Nesse caso, o Uber não funciona, né? Porque ela não vai pedir pelo aplicativo. Então tem que ser táxi. o Uber tá salvo. E o espírito caloteiro, hein? Todo ano deixa uma dívida com o taxista. Ah, moço, mas aí já dizia Zé Vaqueiro. Letícia, Letícia, onde você vai com esse taxista? Ou ficar uma pra esse pai, né? Que tem que estar pagando todo ano Não, a dívida da filha que já até morreu. não, e ele nem sabe se realmente foi, se o taxista tá mandando um miguezinho ali, né? É. Então, Às vezes ele só matou a corrida. Ah, ei, olha, eu fiz a corrida pra sua filha, me paga aí. Quanto você fez? 50 conto. aí tem outro lá na porta já indo bater também. É, olha, eu fiz. Pô, pendura na conta. É por isso que o povo do Uber se safou nesse caso. Agora eu entendi o que ela queria. Ela falou assim: põe na conta do Abreu, que se ele não pagar, nem Nem ele. eu. Daí ele não pagou. Aí você vai ver uma menina que faz isso direto e fala assim: olha, é só fingir que você é um fantasma. Pô, É só você Deus. sumir, Dá evapora. golpe em todo mundo. Aí, É. aí, em vez de a lenda urbana, é o golpe urbano. Então, Hum. Bom, vocês vão à próxima, eu vou. Como vai ser? Pode ir, pode ir. Tá, essa próxima eu também não conheço. Minha mãe falou que conhece. É o Casarão da Rua Apa. Apa. É isso aí. Né, que nos anos 30, né, que lá em Santa Cecília, né, aqui em São Paulo, 3 membros da família Reis foram encontrados mortos dentro da casa. O pai e os 2 filhos, todos com marcas de tiro. E a versão original dizia que foi um assassinato seguido de suicídio. Mas os rumores falavam de rituais, maldições, até envolvimento sobrenatural. Aí a parte da lenda, né, fala que o casarão abandonado por décadas
era história de alvos, de história de gritos, vultos, luzes misteriosas, e é considerado um dos lugares mais assombrados de São Paulo, né? Nossa, é uma história bem estilo Doideira. americano, né? Tipo, bem É, filme mesmo. é, que, obviamente, né, deve ter algum relato, deve ter alguma coisa, mas nunca vai se saber, né? Já deve ter se perdido muito documento sobre, né? E ficou só na lenda. Vai lá no endereço perguntar, amor. Ah, vou, com certeza, já tô lá já, ó. Fui, tô lá. Vai lá coletar informação pra gente. Daí no Vou, próximo vou, você claro. conta se é verdade. Vou fazer um Phasmo da vida real. Vai, poxa. Com certeza. Vamos lá, Druj, vamos comigo. Vamos. Eu vou pegar minha lanterna e o incenso. Eu pego ultravioleta. Eu fico de fora esperando vocês. Eu pego a mirra e o sal também. Ah. Pronto. Bom, a Bia, a Stellar Miss, falou: Oi, gente, já cheguei dizendo que eu odeio LOL. Que isso, cara. Moça, o modo da treta, Vitor. Treta, sai no soco, todo mundo. Ah. Aí é isso. Bom, Ó, você fala. falou do prédio, eu lembrei de um prédio também. Que esse é de Belo Horizonte, mas, tipo assim, eu eu só ouvi falar, assim, sabe, citar. Mas é que entre 1970 e 1980 tinha um edifício Tupis, né? Uhum. Ele tá no centro de BH. E foi marcado, mano, por uma sequência de suicídios, velho, por jovens estudantes nesse prédio. Nossa. Então, com o tempo, surgiram rumores de que o prédio era amaldiçoado, e aí pessoas relatavam que sentia calafrio ao passar pelos corredores, ouvia vozes. Uhum. Teve vulto em janela e andares que eram um pouco mais altos, né? Uhum. E aí, então, como o povo falava que aconteceu esses vários casos lá, e aí ficaram presos, né, no prédio. Uhum. E aí, o mais engraçado que o local lá onde que ficava o prédio, eu não sei, acho que até hoje, né, provavelmente deve ser sim, mas tipo, por vários anos ele mudou de nome, dono, e muita gente evitava de alugar a sala lá e não queria ter nenhum contato. E aí ficou bastante conhecido também essa aí. Deixa eu ver. Edifício A Bia falou aqui, credo, velho. Vocês viram a menina que foi achada desacordada no colégio Mackenzie essa semana? Não vi, não. Com um saco na cabeça. Eita, eu não vi, não. Nossa, não vi também não. Não vi, não. Que horror. Horror mesmo. Mas o que aconteceu? Tem informação aí, Bia? Passa aí pra nós. Mas por enquanto que ela escreve ali, da informação, eu só um pequeno comentário, eu nem tinha colocado na lista também esse, né, bem conhecido aqui em São Paulo, que é do Parque da Juventude, né, o antigo presídio ali do Carandiru, né, que foi inaugurado o Carandiru em 1956 e durante 46 anos ele foi o maior presídio da América Latina, né, e em outubro de 92 teve a rebelião que morreu 111 pessoas, né? E hoje em dia ainda tem o. Eles falam que ainda, depois que virou o parque, que funcionários ali à noite ouvem gritos, né? Que dia de chuva é horrível. E eu, pelo menos, detesto aquele lugar, eu acho de uma energia ali pesadíssima. Mas voltando aqui pra Bia que ela falou, que foi no colégio da prima dela, foi por racismo. Uma aluna bolsista estava sofrendo ataques de racismo lá, no Higienópolis. Que loucura, hein? Ah, é pesado. Pesado. Nossa, pesado mesmo. Tá doido. E aí outra coisa que Deus me livre e guarde vire uma lenda urbana, tá ligado? Aparecer. Ainda bem que não teve. Tipo assim, não sei se teve fatalidade, teve. Não, né? Só foi, achou a menina desacordada. Não teve uma fatalidade maior. Assim. Tomara que não, né? Vou até pesquisar aqui. Menina achada desacordada. Tá. Ela tá internada. Foi só internada. Só internada? Aham.
Ó, a instituição de ensino alega ter sido proibida pela família de ter acesso ao local onde ela está internada, mas ela está internada. Tomara que fique bem, né? É, sim. Mas aí é foda. Aí não entra nem na parte de lenda urbana, né? É o povo idiota que É, pratica racismo. Então, mas é no igual caso. você tava falando também, comentando sobre, porque igual a grande maioria dessas lendas urbanas, de algumas lendas urbanas geraram por causa de atos de violência. É, coisas do gênero. é. O próprio, como eu acabei de falar, do Carandiru, né? Foi um massacre. E aí virou essa coisa, só que ali no caso, bem capaz de realmente acontecer, né? Porque o tanto de prisioneiro que foi morto ali na raiva, né? Com vários problemas. E obviamente é um lugar assim pesadíssimo. Eu não aconselho É. ninguém aí no Parque da Juventude. É horrível, horrível. É. Gente, assim, eu não tenho o menor interesse em conhecer o Parque da Juventude Uhum. por conta, né, da história. E outra coisa que tem um circo lá dentro, então. Pra você não vale a pena. De verdade, nada contra circo e tal, mas, gente, Mas. tem palhaço, já não quero. Mas é aquela, quem vai fazer o palhaço sorrir? E aí? Mas é isso, porque Bom, eu vou com a minha última história, né? Que foi a última que eu peguei. Aí depois vocês fiquem à vontade, né? Falar as histórias de vocês. Mas a última é da mulher da Estrada de Santos, né? Que é no local da Estrada Velha de Santos, SP-148. Pra quem quiser pesquisar aí. Fica atento, hein, Bia? é mais um lugar pra ir. É. Que na estrada antiga que liga São Paulo ao litoral, muitos motoristas dizem ter visto uma mulher pedindo carona. Olha, e outra que gosta de carro. Ela entra no carro, conversa normalmente e depois desaparece. A lenda diz, né, que é o espírito de uma mulher que morreu em um acidente naquela estrada, nos anos 50 ou 60, e ela aparece especialmente em dias chuvosos. Você já viu essa mulher, Bia? Pera aí, não, pera aí. Pera aí que eu quero Você agora. leu errado igual eu. Ela falou, eu já vi essa da mulher. Ah, Eu tá. também li que ela já viu. a mulher. Eu falei, não, mas agora você vai contar. Como assim? Mas é basicamente isso. É sempre a história da mulher que foi atropelada, né? Ó, o que aprendemos hoje? Não ser loira e não ser Maria Gasolina. E não, Que toda... Mano, e que não, bizarro, velho. e você parar de trabalhar no táxi e ir pro Uber. Por que todas essas Sim. mulheres... Por que todas são mulheres, velho? Exato. Porque não pode Gente, não ser. tem, assim, acho que hoje fora lobisomem não teve nada que foi com Não, teve Não. do Capa Preta, que era um homem. E teve o edifício Joelma. verdade. O edifício Joelma. Mas é que o edifício de Elma foi uma fatalidade, né? Tipo, não é Sim. uma lenda urbana. Ó, teve o do casarão também, que ele é assombrado. E falam que é assombrado do pai e os 2 filhos. Eita, mas se você for pensar, é Mas se você for olhar- sempre. Não sempre, mas tipo assim, são muitas histórias tipo de mulher, tipo, assim, Sim. tipo, da noiva. Ali em Paranapiacaba também. Sim, Uma novela das da noiva. histórias, tipo assim, Paranapiacaba tem muita história, né? Tipo, muita coisa assim Sim. sobrenatural. E uma das histórias é tipo do véu da noiva, que seria meio que o que falam sobre a neblina na cidade, porque surge neblina ali em qualquer horário e é de repente. E aí tem essa história da noiva também, se eu não me engano, tem alguma coisa também, não lembro se tem alguma coisa a ver com a igreja ou com o sino, enfim, mas eu sei que, tipo assim, em relação à neblina, falam do véu da noiva. Uhum. Bom, é aquilo, né? A gente não sabe. Eu também não quero ver. Eu já vi muita coisa. Por exemplo, aqui onde eu moro aqui desde quando eu nasci. Essa história eu já contei pra você, amor. Eu era pequeno, tava eu e meus primos na rua. A gente tava brincando, já era finalzinho de tarde. E aí entra a mulher, né? Porque no outro morro, num terreno gigantesco, a gente viu uma mulher de branco flutuando no terreno e era muito rápido. Era muito rápido. Viu? Não ajuda também, né? Você estava usando o quê também, né, gente? Você estava fazendo o quê? Eu era criança, amor. Ah, Podia ter Mas, tomado um todinho estragado? Podia ter tomado um todinho estragado. eu sei que a sua mãe não lhe daria um todinho estragado. Ó, a Ela Bia, não é esse tipo de pessoa. a Bia falou aqui que ela queria ter visto, mas que desses lugares ela passa longe. Então não dá pra você ver.
Assim, eu sou o tipo de pessoa que eu, sinceramente, não duvido de nada. Tanto que tenho medo de absolutamente tudo. Somos, né? Então, e sei Não, lá, tipo assim, eu sei que muita história vem pra justificar alguma merda, ou até pra controlar, igual a gente falou, né? Dome do saco e a outra, Sim. enfim. Mas, tipo assim, a da mulher do táxi pode ser alguma lenda criada por algum taxista, ou pode ter sido alguma pessoa que não tinha como pagar na época. Enfim, eu sei que, tipo assim, é uma lenda muito, muito, muito comum. Só que também, tipo assim, tem coisas que, assim, tem outras lendas que pra mim, sei lá, tipo, são muito sem explicação, sabe? Uhum. Bom, mais alguma lenda que vocês querem falar? se tá mais. Mano, é engraçado, né, velho? Vamos vir de mais uma mulher aí, né? A noiva do trem de Ouro Preto. Ó, tem a Estrada Real, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviu falar a Conheço, já Estrada ouvi Real falar, de já Ouro ouvi Preto, falar. Sim. né? Ó, e o trem entre Ouro Preto e Mariana, né? Uhum. Até hoje tem esse trem que faz essa visita, essa passagem histórica. Até eu já conheci, já fui, né, nesse trem. E Uhum. aí tem uma história lá que aconteceu um acidente nos anos 40, né, 1940. E segundo os moradores antigos, uma noiva morreu tragicamente em um acidente de trem a caminho do seu casamento. O Uhum. comboio descarrilou a curva e próxima à estação e ela foi uma das vítimas. Desde então, as pessoas falam que veio uma figura feminina vestida de branco, próximo Uhum. aos trilhos, principalmente nos dias nublados ou chuvosos. E aí o fato curioso disso tudo é que o maquinista do trem turístico da linha relatou que algumas vezes que o sistema de freio trava sozinho num certo ponto da curva, Uhum. que é onde dizem que a noiva morreu, né? Aham. E aí acontece isso, assim, acontecia. É. Ah, e teve esse registro, e realmente teve esse registro do acidente, né, ferroviário, mas nunca teve menção sobre esse, oficialmente, né, ter confirmado que morreu essa moça lá no trem e tal, tudo mais. Mas aí ficou essa lenda por volta do trem toda vez. E eu recomendo vocês a irem, tá? Mas só não vão em dia chuvoso e nublado. Não, beleza. Nem Ah, quero. não sei se passeio eu quero. Não, é um passeio bastante divertido, é bem legal. É. O passeio Passa com próximo de uma chuva, não. cachoeira. Não Tipo, compensa. passa perto de uma cachoeira e tal. Mas aí, se vocês forem no dia nublado, chuvoso, talvez não sei, Fudeu. né? Vai que o trem dá uma freada do nada aí. Então, Não, mas A, aí também tem um problema, né? é. Tipo assim, se a gente olhar a previsão do tempo, sol, aí começa o passeio, aí do nada é chuva. a Bia falou aqui que quando ela era adolescente tinha uma página no Facebook de casos assim, que elas cagavam de medo. Cara, quando eu era criança, tipo assim, realmente bem mais novinha, devia ter, sei lá, 10, 11 anos. Não minto, Uhum. não. Assim, no máximo 13 anos. Tinha um site que Uhum. era de histórias de terror. E assim, tipo, só que no próprio site falava, tipo assim, não, tipo assim, tinha outra vez, tipo assim, não mantenha as páginas abertas por muito tempo, porque pode atrair tal coisa, não olhe muito. Enfim, tipo, você tinha vários avisos assim. Tipo, eu tinha muita curiosidade, só que também tinha muito medo. É. Assim, meu Deus, não pode ficar não pode deixar o site aberto, sei lá, por 30 segundos. É. Só posso ler a cada 5 minutos. Então, A Bia falou aqui, o quadro do Gugu. o quadro do Google eu tinha medo, tá? Eu não assistia. Era o que eu tava Ah. Esse conversando com o aí Drudio, que ele falou que ele eu tinha filme que depois. assistir pra poder assistir o filme. É. Eu não assistia, tipo, o quadro do Gugu de Lenda Urbana, eu realmente tinha muito medo. É. Eu tinha medo já do linha direta, então eu fugia um pouco dessa coisa de terror. Mas, É que o né? Linha Direta não tinha só coisa de terror, né? Tipo, ele também trazia outros Sim, casos. sim, claro. Bom, mas vimos, né, que infelizmente mais uma mulher, É. né? E dia triste pra mulheres, loiras, Maria Gasolinas e noivas, É, porque, Não, se né? eu for falar, se nós formos olhar, analisar bem mesmo. evitar trem e Então, metrô. caramba, velho. É. Tadinha, velho. Mais alguma história pra fechar hoje? Eu posso fechar com uma. Você quer fechar com mais uma também? Sim, pode ser. Fecha, então vocês dois contam e aí a gente fecha, porque aí a gente pode fazer um próximo episódio também, né? Porque aí a gente pode trazer a Hobbs pra contar, a dica também Não tem contando a da dica com
do Japão. Os ling-ling dela lá, com os pessoal que play por Gente, 10 imagina. que quis. Eu assisti há muito tempo atrás uma menina no YouTube. Aham. Ela é. Como é que fala quando é brasileiro e japonês? Mestiço. Isso. E ela morava no Japão. E aí, tipo assim, em alguns vídeos do YouTube ela fazia, tipo, contando lendas do Japão. E era bem pesadinho. Tipo, Ó, ali sabe fazer história, viu? a Bia falou que ela quer entrar numa próxima pra comentar, né? Lembrando que teremos outros tipos de tema também. Voltaremos com os episódios, né? Por exemplo, o episódio 2 de Lendas Urbanas e tudo. Mas a gente vai fazer outros temas. Então vamos lá. Aí Ela vocês. cabia no grupo. Não, vou colocar. Podem falar as de vocês, né? Uhum. E aí a gente fecha por hoje, porque é pra guardar também pra uma próxima, né? Espero que a próxima tenha menos mulheres e loiras, né? Mas. E Maria Gasolinos. E Maria Gasolinas, né? Mas pode começar aí, pode ir, você escolhe aí quem vai. Pode ir, Ellen, pode ir. Vou falar da Matita Pereira, então, que eu tinha comentado no grupo. Eu falei que Uhum. ia falar pra ele no caso do Drútil. É assim, eu acho que é Opa! outra também, é outra que é muito difícil você ser de Belém, ou talvez do norte no geral, e não escutar falar. E aí, o que eu sei? Que a Matinta Pereira, ela seria uma velha que Uhum. iria na sua casa e, tipo assim, bateria lá e pediria, se eu não me engano, fumo, café e tem uma terceira coisa que eu não tenho certeza. Não sei se é peixe ou alguma outra coisa. Uhum. E que se você, tipo assim, se você não desse, ela continuaria voltando e voltando até que alguma coisa acontecesse. Eu já ouvi falarem também, tipo assim, no sentido de que a pessoa ficaria paranoica, ficaria, tipo assim, se sentindo perseguida, enfim. E tem essa questão de que ela, tipo, ficaria voltando e voltando. Se você desse, pronto, acabou. Uhum. Tipo, não voltava mais. E aí eu lembro, tipo assim, quando eu era mais nova, eu ficava assim, cara. Eu tinha muito, muito, muito medo. E, Uhum. tipo assim, tinha uma coisa que era o assobio da Matinta. E Você eu sempre lembro que, assim, fala. uma vez, quando eu morava em Belém ainda, Uhum. teve um tempo que a minha irmã já não morava mais em Belém, ela já morava em São Paulo. E aí, eu sempre tive medo de dormir sozinha, minha irmã não. Aí, assim, eu reparei que ela tava dormindo muito, tipo, assim, ela tava dormindo com meu pai. Aí, teve uma vez que ela, sei lá, ela e meu pai brigaram, não lembro por quê. E, e ela foi dormir comigo. E eu não sabia por quê, depois, tipo assim, eu não lembro se foi ela que me contou, se foi meu pai que falou que ela tava comendo da matinta, porque de madrugada ela escutou alguém assobiando. Aham. E aí, tinha essa questão, né? Tipo assim, que você tinha que dar ou não, enfim. Eu sei que eu sempre tive muito medo da matinta, porque eu pensava assim, cara, café eu vou arranjar, tem aqui em casa. Agora Uhum. onde que eu vou arranjar tabaco? É. O Drude ia se dar bem, ele ia até chamar ela pra fumar com ele. Não me dou bem com esses estranhos esquisitos, não. E aí, assim, tem também a história da águia mortalha, que é uma ave, se eu não me engano, é uma coruja, Uhum. que dizem que é, tipo, é de mau agouro. Quando ela passa cantando por cima da casa de alguém, que ela vai morrer. Hoje em dia, pelo que eu tô vendo, tá meio misturada a história da Matinta com a da Rasga Mortalha. Eu não, tipo assim, sinceramente, não sei. Eu sempre escutei as duas histórias Uhum. como duas histórias diferentes. Tanto que, tipo assim, quando eu comentei no grupo, né, e o Dudu falou, é do pássaro. Tipo assim, Uhum. pra mim são duas histórias diferentes. Eu não sei o que aconteceu com a lenda hoje em dia, que aparentemente tá meio misturada, mas eu conheço como duas diferentes. É. Ó. É que igual eu. Esse Ah, da coruja aqui também, mas não era só os mais velhos falavam, tipo, via a coruja em cima do telhado, aí escutava ela já saía assim, mais que depressa pra correr pra espantar as corujas. ó, E ela agora. falava, não, não Então, vou é criar mau aqui não. agouro. Então ela sabia Agora, que ela... agora, ô Drude, agora, a Bia pegou e falou assim, ó, peguei anúncio, af. Aí agora vem a lenda urbana do Prime. Sempre que, quando você não dá o Prime, aparecem uns anúncios aí bizarros, tá ligado? Desaparece do Ele nada. assusta. Aí ele Galera assusta, aí, assim. cuidado. Você tá assim assistindo a live do nada, pá! Anúncio. É,
Que aí você tem que agradar, assim, com Prime, sabe? Subprime, um subzinho. Já ajuda. Aí não aparece essas coisas pra assustar, entendeu? Mas, voltando pro... Brincadeiras à parte, voltando pra lenda, eu acho que também é o fato de se misturar muita coisa da cultura, né? Do folclore. Eu acho que se misturou muito, né? Se diluiu muito, né? As pessoas, elas começaram a deixar um pouco de lado e acabou se perdendo, assim. Então, só quem realmente viveu aquilo... Eu cresci escutando muito, tipo, essa da minha avó, falar da Matinta, falar da Raja Mortalha. A lenda do Boto também, né, lá é muito presente. A Mula Sem Cabeça. Mula Sem Cabeça tem pro lado de cá também. Mais pro lado de Eu acho que Diamantina ali. Eu acho que a mula lá, tipo assim, é bem folclore brasileiro, né? Tipo, ela tá em tudo. Sim. É. Que É igual aqui... Saci, né? É, igual Saci, que muita gente fala, pelo menos aqui eu já ouvi dos mais antigos, né? De não ir estender roupa, né? Depois das 7 da tarde, que senão você tomava surra do vento, né? Virar o vento, né? Aqui É, falava virar o... é. Elas falavam, nossa, virar o vento. Tipo, sair do chuveiro molhado também, sair do chuveiro quente Uhum, e tomar vento, aí falava que virava o vento, aí, tipo, tinha muitas coisas que elas falavam assim. é. Essas daí são as básicas, né, que a gente ouve. É como eu falei no começo, né? Não é nem sobre do folclore que a gente ia falar, mas sobre as lendas urbanas. É que, como, por exemplo, o lobisomem, ele entra na parte da lenda urbana, né? Vou chamar minha avó pra contar a história dela na roça. Vai ter história. Os mais antigos têm história pra caramba. Isso daí, né, amor? Chamar sua avó também, ela vai ter história pra caramba também, né? Com certeza. Bom, Drude, vai lá, a sua. A ultiminha, né? Que é ali perto de Belo Horizonte também. Aham. Na maldição da Gruta da Lapinha, né? Tem a Gruta da Lapinha lá. Uhum. E, tipo assim, o que real aconteceu é que teve um acidente durante as escavações, os estudos arqueológicos da época, né? Aham. Lá, só que lá é bem famosa por fósseis, formações rochosas e por histórias que os guias se perdem dentro dela ou ou se adoecem misteriosamente, pessoas que adoeceram lá misteriosamente após visitar, né? Que aí eles dizem que tem a alma da Luzia, né? Que é um fóssil. Ó, agora vem a cultura. O Uhum. fóssil humano mais antigo das Américas descoberto ali perto. Aham. Aí sim. Protege o local e castiga quem desrespeita a gruta. Uhum. Então, aí alguns turistas relataram ouvir sussurros, sentir tontura, ver sombra nas paredes, mesmo usando lanterna, mesmo com lanterna e tudo mais, entendeu? Aham. E aí foi criando esse misticismo, né, em volta da gruta. Sim. Mas é um local bem bacana de visitar também. Não tive tontura, não tive essas coisas, mas tem esse folclore por cima, essa lenda urbana. Aham. E o fato curioso também é que na região, durante a escavação, né, em 1990, teve acidentes inexplicáveis durante a escavação e muitos problemas também com o pessoal lá. Uhum. Aí deu mais força ainda para essa lenda até hoje, vamos dizer assim, né? É aquilo que a gente falou, né? Querendo ou não, e a Bia até escreveu no chat. A tragédia, ela cria uma lenda, querendo ou não. Né? Mas é interessante, bem interessante. Gostei do fato histórico. Gostei do fato. Mas. E a Luzia protege a galera lá que vai fazer coisa errada. Ou desrespeitar. Legal. Aí que vem também depois que a gente vai pegar um dia só pra falar de folclore brasileiro, se o chat quiser também. Mas, gente, foi esse o primeiro episódio, né? Eu achei que foi bem interessante. Né? Bastante loira e noiva e mulher que gosta de táxi. Né? Mas é isso, gente. Peçam ao chat, se vocês quiserem. Amanhã eu vou estar soltando o vídeo da live de hoje, né? Essa nossa conversa. Lá no canal do YouTube, né? Quem puder seguir lá e comentar, né? Vocês podem colocar o tema
que vocês tenham vontade de que a gente converse aqui. Fechou? Considerações finais. Amor, quer falar alguma coisa pro chat? Pra uma próxima live? Algo do tipo? Não. Ela não quis. Drude? Eu queria agradecer você para ter fazendo parte desse episódio aí. E também agradecer a todo mundo do chat aí que apareceu, colou. Sim. E também compartilhou com a gente algumas curiosidades, né, também. Sim. Pediu, né, sobre algumas coisas. E também, né, falar, né, que essas histórias podem assustar, né, mas que são parte da nossa cultura, das nossas memórias, e que são passadas de geração em geração, então é bacana, né, porque é igual receita de pão de queijo. Vai passando, entendeu? Mas só na região que foi... Só na região que foi criada que sabe a verdade. Só lá. Mas enfim, é isso. Se vocês já ouviram alguma dessas histórias, ou se tem alguma lenda urbana aí depois também. Bom, é isso. Pra vocês que viram a live, muito obrigado. Obrigado por participarem. Espero que vocês estejam na próxima. A Bia vai participar aí das próximas. Eu vou colocar você no grupo. A dica eu também tenho que colocar. Se quiser depois me mandar o número do WhatsApp, que eu não tenho mais, né? Me manda lá que eu também te coloco no grupo para participar das próximas. Agradecer ao Drude, né? O meu amor, que vocês participaram também. E vocês são o cast original aí que entrou. A Bia também, a dica também, só que eu não tinha colocado elas no grupo. Mas é isso, gente. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado pro Gabriel, meu sobrinho, que deu o follow e deu o primezinho. A todos que participaram, comentaram, participaram com a gente aqui falando sobre as lendas urbanas. Na semana que vem vamos vir com um tema totalmente diferente, né? A gente vai escolher o tema. Se vocês quiserem, amanhã no YouTube vai lançar ao meio-dia o vídeo, né, dessa live. Comentem lá o que vocês querem. Quem estiver assistindo depois desse vídeo também pode comentar. A gente aceita as dicas e pedidos, né? A gente vai escolher os melhores pedidos. E é isso, gente. Tamo junto. Obrigado, amor. Obrigado, Drude. Até uma próxima. E lembrando que amanhã tem The Last of Us, tá? Vai ser à tarde, né? Vou estar jogando The Last of Us em live. Vocês estão sempre convidados aí. Tamo junto. Uma boa noite e um beijo pra vocês e tchau.